bem? Eu sou o Marco Peron e você está no canal do Estúdio Galpão. Hoje eu trago para vocês o primeiro episódio de uma série de bate-papos sobre ensaios fotográficos para corpos LGBTs. E como nosso primeiro convidado, eu tenho o Zé, do canal Tricotando com o Zé. Tudo bem com você, Zé? Tudo certo, Marco, e você? Tudo bem. Zé, eu queria bater um papo, eu queria que você trouxesse pra gente todas as suas experiências e todas as suas vivências como LGBT. Bom, eu começo aí sendo uma criança da década de 90. Ótimo, ótimo. Porque, né, hoje nasci na década de 80 e cresci na década de 90, fui criado, educado, tudo lá naquela década caótica, se a gente olha pra trás, né? E a vivência LGBT nisso tive que ficar dentro do armário por um bom e longo tempo, né? E comecei a ser tirado do armário por conta dos meus gostos, do jeito que eu faço as coisas, daquilo que eu gosto de fazer, né? Que aí já está o meu nome, né? Ou melhor, o nome do canal Tricotando com o Zé. Porque lá eu ensino sim tricô, né? É uma das coisas que me tirou do armário. A verdade é essa, foi me tirando para a família, né? Mas sair mesmo do armário oficialmente foi em 2015 só. Então a minha vivência foi essa, de muito medo, de muita preocupação que estava, sabe, disfarçada, no caso da minha família, de violência, não violência, mas um modo de cuidar, né, porque sabiam disso, sabiam que o mundo lá fora não é muito bom para pessoas LGBT. Principalmente na década de 90, né, que a gente pôde passar por isso e sabe como era complicado, né? Era um escracho, né, a figura do gay na época era muito estereotipada, né? Sim. Muito menos do que é hoje, muito mais na verdade do que é hoje. E assim, a gente sofria isso, porque na escola, invariavelmente, você era apontado como viadinho, não adianta. Né? As crianças, ainda hoje são, mas na década de 90, as crianças têm a tendência de ser cruéis com o que é diferente, né? Principalmente se não muito bem orientadas pela família. Então foi isso, foi uma loucura, eu me considero sobrevivente, na verdade. Sim, e nessa época as pessoas não conversavam muito sobre essa questão de sexualidade. Eu acredito que até hoje ainda existe um certo tabu referente principalmente à família, aos pais, em tocarem nesse assunto, entenderem melhor sobre essa questão. Né? Sim. A família ela tinha como padrão a negação. Sim. Não existe hoje, a gente sabe, mas era mais forte ainda isso, porque era vergonhoso, porque era onde foi que eu errei, como que eu vou explicar pro meu filho, né, no caso, do meu irmão, se eu tivesse filhos, como é que ele ia explicar pros filhos que o tio deles é gay, entendeu? Tipo, hoje é muito mais fácil fazer isso, né? A gente tem muito mais informação graças à internet hoje. Tem muito mais informação e assim, nós somos daquela geração, né? Sim. Que viu a internet nascer. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. A gente vai falar mais sobre isso também, né? Sim. Mas assim, foi uma loucura, porque imagina, gay, reconhecidamente gay, para si mesmo, né? Um pouco, deixava isso aparecer, eu era um pouco afeminado e tal. Quando eu descobri a internet, quando começou, eu tinha 10 anos de idade, em 94, quando de fato começou mesmo, né? E aí, assim, eu já fui, em 98, já fui fazer bico numa loja de informática, então eu fui mesmo que você vai, cara, você vai pra internet de um jeito ou de outro, você vai. Tô nela, né? Verdade. Me conta um pouco sobre o seu canal, sobre Tricotando com o Zé, sobre tudo que você produz ali, qual é o seu tipo de público, assim, sabe? Eu acho que o canal, ele surgiu a ideia do canal, ela existe já há muito tempo, acho que desde 2000 e quando começou o YouTube, que eu não lembro agora. Então assim, eu já tinham pessoas que produziam fora do país, não era aqui, que produziam conteúdo para o público que assiste Tricô à Máquina, que é um público formado por maioria de mulheres. Hoje a faixa etária é de 40, a minha faixa etária do canal é de 54 a 65. certo. Então o público tem que ter uma linguagem, não tenho problema em falar com esse público, né? E eu ensino tricô à máquina. É isso, o tricô que a gente estava acostumado a ver a vovó fazendo, a mamãe fazendo nas 2 agulhas, tem uma máquina que faz isso. E é isso que eu mostro no meu canal. É o nome, né, gente? Tricotando com o Zé. E eu não só mostro fazendo tricô, eu ensino, que é o meu foco hoje, é ensinar e democratizar o conhecimento da técnica do tricô à máquina, que não é de fácil, é uma coisa simplesinha, né? Mas ela fica muito mais fácil, muito mais palatável quando tem alguém ensinando com propriedade. Eu falo com propriedade, sem falsa modéstia,
porque sim, eu comparo o meu trabalho. Né? Não tem como, você fazer, inovar, você precisa disso. Por exemplo, eu trouxe a linguagem, né, a comunicação, a forma de se comunicar através de lives para esse mundo de canais que fazem, ensinam a tripar a máquina, foi uma coisa pioneira. Né? Então o pessoal está assim doido de vir fazendo live, falando ao vivo. Até porque através das lives as pessoas conseguem ter uma certa interação. Sim, com você, né? você tira dúvida na hora. Né? Legal. Tanto que era um receio que tinha de colocar conteúdo na live, de falar, eu vou colocar, mas é maravilhoso. Não é conteúdo de vídeo gravado, tá? É diferente. Né? Às vezes eu falo, por exemplo, eu falei na última live sobre o processo criativo, né? Para o triplo a máquina. Né? Eu falei dos meus surtos de criatividade que eu tenho. Né? Eu pego coisas assim eu sou muito ávido pelas coisas. Né? Então é uma linguagem diferente. Show de bola, começar lá em 2016, parar de postar, que foi o que aconteceu, voltar em 2020 e tá crescendo, sabe? Eu acho isso show de bola. E detalhe, crescendo organicamente. Eu tenho que forçar isso, frisar bem que é organicamente. Isso é muito importante para o crescimento do canal, né? Então, quem acha que pretende trabalhar com a internet, pretende trabalhar no YouTube, eu acho que focar no crescimento orgânico é algo que vai te trazer resultado mais para frente. Para colocar todo mundo na mesma página, de repente a gente está falando para quem não tem ideia do que é a vida de um youtuber, né? Youtuber e LGBT, deixa eu explicar claro. O crescimento orgânico é o crescimento que acontece naturalmente, você não impulsiona, você não faz uso de estratégias de marketing digital para fazer o seu número de inscritos e visualizações crescerem, né? Então, ou seja, em outras palavras, as pessoas que estão no seu canal, elas estão porque realmente elas gostam e elas querem estar te ouvindo e gostam de estar te seguindo. Isso é o mais importante para mim, pelo menos, do meu ponto, porque eu tenho isso de integridade, sabe? Eu quero que meu público seja um público verdadeiro, né? Porque para mim, número não adianta nada, eu prefiro ter 7 mil inscritos ativos do que 7 mil inscritos, 14 mil que não sejam 50% ativos. Sim. Zé, eu queria que você contasse um pouco pra gente poder entender como é que é a sua vivência como LGBT. Vamos começar da sua infância. Bom, a gente já deu uma faladinha, né, da década de 90, que acho que é muito marcante para quem é dessa década. Tá. Me fala sobre assim, a sua infância, a sua relação com a sua família. Como foi isso? Essa descoberta, esse entendimento da sua família, perceber que você era um LGBT, como eles te trataram, Não. A escola, e como foi a escola? Péssimo, aqueles assim, nossa, tô dando um ânimo para as pessoas, né? É que a gente eu queria deixar bem claro que a gente está falando sobre os anos 90, né? Eu acho que pra gente que viveu isso, foi uma década bem difícil de passar, né? De se assumir, de se entender como um LGBT. Primeiro que a gente tinha vergonha. Sim. Começava da vergonha. E era uma vergonha impulsionada, né? Não era algo assim que você tinha vergonha de ser o que você é. As pessoas te causavam. Eu tinha vergonha de quem as pessoas achavam que eu era. Por exemplo, não é que elas achavam que eu era hétero ou gay, não é isso. Mas por ser gay, tava na cara, só não era assumido, eu tinha vergonha do que as pessoas achavam que eu fazia. Certo. Então assim, pra mim, a impressão é que era, sabe, eles achavam que eu ia ser um vadio não, mas um promíscuo. Tudo de ruim tava em volta do menino ser gay. E a gente sabe que nos anos 90, infelizmente, ser um LGBT pleno, ter uma vida plena como um gay, e as pessoas, isso era bem complicado. Bem complicado é assim, existia o cara que era pleno, mas ele não era 100% pleno porque ele estava dentro do armário, né? Ele podia ser bem sucedido financeiramente, o que facilitava muito na época, como facilita até hoje, né? Facilitava muito, porque o cara era bem resolvido, não dependia da família e tal. Mano, a partir do momento que você depende da sua família para alguma coisa, você não pode simplesmente falar, mãe, sou gay, pai, sou gay. Sendo que sua família é preconceituosa, você está dentro de uma família disfuncional, porque meu pai não morava com minha mãe, eram separados, tal, eu considero isso uma família disfuncional. E com 2 meninos, meus irmãos, né, eram homens, assim, toda coisa que existiu deles para mim, de mim para eles, porque era meio que, como você mesmo disse, impulsionado, sabe? Era uma coisa que a gente tinha, era obrigado a zoar, obrigado a fazer comentário que hoje são comentários homofóbicos, e mesmo sendo gay, né? E as pessoas não entendiam que na época, hoje a gente tem
Tá, e hoje a gente entende que toda essa zoação, ela tinha um nome, né? Sim, que a gente desconhecia, né? Que é o bullying. Então hoje que todo mundo conhece aí por bullying e tal, aconteceu isso na escola, pra nós, ninguém tava aí não. Quantas vezes eu fui pra diretoria porque tinha sido agredido. E por que eu era agredido? Por ser gay. Eu falava pra todo mundo? Não, mas as pessoas viam, né? E eu queria deixar uma coisa, levantar um ponto, que assim, você era agredido porque você era gay, não porque você dava em cima de outras pessoas, simplesmente porque as pessoas não gostavam de ter uma presença de um LGBT próximo delas. Exatamente. E teve um episódio, e aqui eu não estou fazendo, só estou contando a história mesmo, para mim está resolvido isso. E o meu irmão comentou com um amigo em comum que nós tínhamos que eu fazia tricô. E um dia eu fui na padaria e esse amigo em comum estava lá. Ele falou assim, olha lá, faz tricôzinho. Era nesse nível, né? Eu cheguei em casa possuído, né? Falei, por quê? Pra que fazer isso, né? Mas era o natural. Hoje não é mais assim. Se fizer isso, você apontar uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela faz, hoje em dia é enorme. Dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho, o trabalho fica mais sério porque vai pro lado do assédio moral, né? Então, da discriminação, do crime de preconceito, que a gente sabe que mesmo tendo sido meio que remendada a lei, né? Mas a gente entra no crime de preconceito também. Então, nós evoluímos enquanto sociedade e tem um ponto muito importante que eu quero trazer aqui. Essa evolução aconteceu pelo advento da internet. Sim. A gente não pode fugir disso, né? É por isso que a gente está aqui hoje trazendo esse bate-papo para que de repente você possa indicar esse vídeo para alguém, você possa divulgar isso e que as pessoas possam trazer e ter mais informações, né? Exato, porque assim, o que eu acho que falta hoje, a gente tem um mundo de informação dentro do celular. Sim. Antigamente você tinha um mundo de informação dentro do computador. Antigamente você tinha um mundo de informação dentro do jornal, impresso, quer dizer, então é tudo muito mais prático hoje. Então, na mesma medida que nós temos informação de boa qualidade, a gente tem informação de má qualidade. Sim. O que falta hoje é a orientação para o público geral, para todo mundo conseguir falar assim e ser colocado na mesma página do que é ruim e do que é bom, do que é informação de qualidade e do que não é. E a internet é um ótimo benefício para uma série de coisas. Por exemplo, eu quero viver da internet, do meu canal, né, e tudo que tiver atrás disso, mas tem o lado ruim, né, que a gente sabe aí, tão conhecidas fake news, que é eu acho que é o rótulo, né, que a gente traz hoje. Isso implica na vivência, inclusive hoje, como LGBT adulto já, né? Isso aqui a gente vai tratar disso, mas já para dar um gostinho, né, não, é muito mais fácil do que na década de 90, mas não é fácil ainda, não é confortável. Eu acho que a gente saiu de um local e acabou entrando em outro tipo de problema, sabe? Eu acho que os problemas apenas mudaram de época. Endereço, Isso, eu acho que eles saíram do mundo real e passaram para o mundo virtual. O bullying acontece no mundo virtual, você é atacado. O pessoal acha que a internet é terra sem lei, né? Então, ser atacado. Eu já fui atacado no meu canal. Da coisa assim, da pessoa realmente me atacar mesmo, sabe? Como é que foi isso? Foi uma loucura, porque eu tava vendo os comentários, uma rotina de youtuber, tá, gente? Você vê comentários. O que é meio tóxico você fazer hoje em dia numa caixa de comentários de notícia, o youtuber é obrigado a fazer isso, né? Claro que num volume muito grande passa muita coisa, mas o meu ainda é um volume que dá pra gerenciar. E uma pessoa X, o comentário tá até lá hoje, inclusive, tá? Um vídeo que eu não lembro qual é. A pessoa fala assim, você é mais um que não ensina nada. Você é só mais um que quer aparecer e coisas do gênero, sabe? E tipo, na boa, sem falsa modéstia, se eu pegar o meu conteúdo hoje de tricô à máquina, eu tenho segurança de falar para as pessoas assim, com o que tem de vídeo lá, você já aprende a fazer tricô à máquina. E isso aí a gente vai voltar um pouquinho para a coisa louca do LGBT. Eu acho que a gente precisou tanto se autoafirmar, nem que fosse para si mesmo, na frente do espelho, né? Então, se a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente faz bem feito, ou a gente faz bem feito. Sim. Né? E você está sendo prepotente. Não, gente, não é prepotência, é porque a gente precisa fazer com que as pessoas vejam aquilo que a gente faz para além da nossa sexualidade. Entendeu? Isso é importante. Isso é importante. Porque já tem todo o estigma de que tricô é coisa de mulher e tarará, isso mudou com o tempo, é claro. Ainda existe um pouco, mas para ser notado, a gente precisa fazer com que as pessoas notem além
do fato de ser um homem ensinando. Né? Infelizmente, né? Precisa. Eu acho que é uma dificuldade que outras pessoas que não são LGBTs não precisam estar passando por isso, né? Elas, simplesmente para elas acontece e não tem essa necessidade de ter que provar algo, de ter que provar que é melhor, de ter que... Inconscientemente, acho que a gente até chega a acabar que, dessa maneira, tentar desmistificar isso que você acabou falando, que, então, principalmente porque as pessoas associam demais, ainda em pleno 2021, acabam associando os LGBTs a uma certa questão de promiscuidade. Tudo, infelizmente, por falta de conhecimento, gente. Me desculpa, mas... Eu tenho uma teoria sobre isso, que eu acho que na verdade não é bem uma teoria minha, isso daí eu vi já, inclusive, gente, vou fazer uma indicação aqui de canal, Tempero Drag, Rita Von Hunt, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu também recomendo, ó. Sabe? Sensacional, A gente aprende muito. Todo vídeo do canal da Rita Von Hunt é uma aula. Se você notar, você tem uma série de conceitos, uma série de coisas lá. E eu me inspirei muito nela para fazer também os meus vídeos, para começar a mudar o estilo dos meus vídeos. E aí a minha teoria, o que eu estava querendo colocar aqui é o seguinte: as pessoas hoje em dia, como são os gays, né? O público LGBT, essa população, que não é uma minoria, né? Isso é muito claro, são pessoas que não tiveram a possibilidade de exercitar a plenitude como ser, como para existir. Então, às vezes acontece a questão da promiscuidade porque a pessoa não pode exercitar a sua sexualidade de maneira tranquila, sem incomodar ninguém, sem estar se preocupando se vai apanhar na rua. E aí, o que você diz às vezes, por exemplo, quando uma família não aceita quando esse filho homossexual, ele acaba tendo que sair de casa para se encontrar com seu namorado ou com a pessoa que ele vai conhecer aonde? Na rua. E às vezes na casa de um amigo, né? Sim, isso acaba trazendo esse tipo de problemática. Traz o estigma, a promiscuidade existe em qualquer orientação sexual, existe em todo mundo, isso vai existir, só que o que acontece é que as pessoas só olham isso. Né? Sabe aquela história do olhar só o ruim, não olha nada do que fez de bom? Então todo mundo colocou a pecha nos gays, colocou a pecha nas lésbicas, na população LGBT, de que são pessoas promíscuas. E não é esse rolê, tá ligado? Não é assim que funciona. Né? Existe quem é promíscuo? Existe quem transa muito. Isso não é ser promíscuo. Né? Mas não, eles colocam tudo, a mesma coisa do pessoal colocar tudo na caixinha da vergonha, coloca todo mundo na caixinha da promiscuidade. Não é bem assim. Isso acaba trazendo muitos problemas até inclusive psicológicos, né? Para depois a pessoa tentar se entender como um LGBT e ter uma vida plena. Eu já ouvi casos de pessoas que, por causa dessa pressão psicológica, eles acabam se suicidando. Então, é bem complicado isso. É triste, né? Porque a gente vive uma realidade onde já está morrendo um monte de gente. A gente não precisa de mais mortes. Né? E essas pressões, elas, o que vem acontecendo no mundo, essas pressões aumentaram. Existe ainda muita gente que está se matando, se suicidando, sim, porque não consegue viver na gaiola que está presa. E quando eu falo gaiola que está presa, faz parte daquela teoria, né? Nós somos impulsionados a determinadas posições, nós somos impulsionados a assumir determinados postos. Por que, por exemplo, que existe tanto cabeleireiro, ou existe tanto homossexual que vai ser cabeleireiro? Para não fazer errado o comentário. Por quê? Porque é um lugar onde eram acolhidos. Sim. Aonde a sexualidade pouco importava, bastava você fazer bem com o cabelo. Aí volta naquele ponto, a gente tem que fazer as coisas muito bem para que as pessoas enxerguem para além da nossa sexualidade. Sim, isso é importante. Zé, eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua infância e a sua vivência como LGBT na década de 90. Anos 90, Era um pesadelo. E eu não estou falando assim, gente, que era ruim e que hoje está ótimo, lindo, maravilhoso. Não, são situações diferentes, épocas diferentes. Sim. O que eu acho que acontecia com a gente na década de 90 é que era tudo muito estereotipado. Com certeza. Tava tudo assim, o gay, afeminado, gritando, na televisão tava lá semanalmente, tava lá no final de semana. E assim, a gente tinha, as referências que nós tínhamos eram de vergonha. Sim. Né? A gente colocava sempre tudo na mesma caixinha de vergonha. Poxa,
E o único acesso que a gente tinha era através da TV, Da né? TV. TV aberta. E TV a aberta, mídia abusava muito. assim. Nossa, a gente usava muito. Sim. Gente, é só lembrar dos programas semanais, programas... Eu não quero falar o nome dos programas porque eu não quero apontar eles diretamente, mas tinham personagens gays, a gente tem um personagem icônico, todo mundo vai lembrar agora do que eu tô falando, né? Não preciso nem falar muito. Sim. E assim, aquilo ali na TV funcionava. Você não podia ser daquele jeito na vida real. Sim. E o engraçado é que como personagem ela funcionava. E na vida real a gente sabe que ela era uma pessoa totalmente diferente, né? Sim. Focada e inclusive, muito respeitada, inclusive na comunidade, né? Exatamente. Era representante, né? Sim. E a gente tá com uma deficiência, assim, não é de representantes, mas do alcance da representatividade. Certo. E aí, ainda mais toda essa confusão que você fez com militância ultimamente e tal, eu acho que a gente precisa parar um pouco. Sabe quando você precisa parar um projeto? Sei. Rever as etapas e continuar de novo? Acho que a gente precisa fazer isso. Parar, não é bem parar o movimento LGBT, não é isso, mas é olhar para nossa consciência. Se reestruturar. Isso, se reestruturar. Eu acho que... Porque na verdade é isso, né? As coisas elas vão evoluindo e à medida que elas evoluem, às vezes algumas coisas acabam não acompanhando essa evolução. Exatamente. Eu acho que a reestruturação seria uma das formas de a gente conseguir entender melhor como tudo está acontecendo nos dias atuais. Exato, e usar das nossas ferramentas, né? Sim. Porque como a gente viu a internet nascer, a gente tem o domínio dessa ferramenta, a gente pode fazer isso. Sim. Né? Tanto que no meu canal eu falo abertamente hoje que eu namoro com o Sérgio, que eu sou gay. Aliás, me fala sobre o seu canal, como é que é a sua relação com o seu público e essa questão do seu relacionamento, da sua sexualidade, como as pessoas elas entendem isso? É legal que já teve problema, também relacionado a isso. Teve uma pessoa que me perguntou diretamente no chat durante uma live, né? Me perguntou diretamente, você é homossexual? Eu falei assim, mas o que isso tem a ver com uma live que não era não estou tratando do tema, não estou. Sim. Mas acho que não preciso, eu falei bem assim, eu falei, não preciso mentir para ninguém, todo mundo aqui sabe, só que é um assunto a se levantar agora. Daí depois, essa mesma pessoa, ela fez um comentário assim, acho que eu me levantei na live para fazer alguma coisa e tal, e essa mesma pessoa virou e falou assim, nossa, você é muito gostoso. Eu falei, mas primeiro você quer saber se eu sou homossexual, depois você quer falar que eu sou gostoso? Vamos fazer o seguinte, tchau, banida. Né? Ah, mas você tem que entender que a pessoa não tem, gente. Se a gente não sabe hoje, nós que vimos a internet nascer, são pessoas da mesma faixa etária, não mesma, mas próximas, que viveram a década de 90 e o surgimento da internet. Se as pessoas não sabem se comportar na internet, não dá, né? É complicado. E é legal porque também você acaba meio que voltando as rédeas ali para evitar, inclusive, que problemas maiores venham a acontecer. Sim. Porque eu não quero chegar a ter o ponto de ter que fazer um vídeo desabafando isso, sabe? Não quero. Se um dia eu precisar fazer isso, não tá mais legal lá. Né? E internet, como todo mundo fala, é terra sem lei, né? Terra de ninguém. Isso a gente nunca sabe se a pessoa ela tá realmente querendo buscar um auxílio, buscar uma representatividade, alguma coisa, ou se ela está querendo ali, de repente, causar algum prejuízo maior no futuro. Até usar, né, da temática também. Falar assim, eu vou, sabe? E isso é uma coisa muito legal de falar, porque assim, existe hoje muito aquele, você está usando a pauta, né? Você está usando, não é seu lugar de fala. E você fala, eu vejo gente falando isso pra gay. Poxa. Como que assim não é lugar de fala pro cara que é gay falar sobre a temática LGBT? Não tem sentido. Né? Sim. Então a gente precisa reestruturar não só o movimento, não só a sociedade como um todo, para que a gente não tenha essa loucura que a gente está vivendo hoje. Sim. Seria muito mais fácil hoje passar pelo que a gente está passando, eu acho. Zé, me fala um pouco sobre a sua adolescência. Como foi a escola, como foram os namoros, como foi a sua, principalmente, como foi a sua relação com a sua família na adolescência? Porque eu acho que a adolescência é a fase em que a gente começa a descobrir a nossa sexualidade, começa a entender mais ou menos quais são os nossos gostos, qual é o tipo de corpos que a gente tem interesse. Sim. Como foi isso para você? Para mim é um pouquinho diferente, porque eu tinha uma consciência do meu... Enquanto LGBT, eu tinha essa... Enquanto gay, né? Na época era assim que a gente pensava, eu já tinha essa consciência de muito antes, eu sou meio precoce, né, nesse ponto. Quando eu imaginava
7, 8 anos de idade. A casa, a minha casa, o meu relacionamento era um homem que estava ali, não era uma mulher. Certo. Então na adolescência eu descobri mesmo uma coisa da convivência com outras pessoas e saber que tinha um amigo meu que também era gay, de me apaixonar por um cara que não, um garoto na época, né? Foi paixão íntima, coisa de adolescente, né? Por um garoto que não correspondeu e que inclusive foi ridículo comigo. Mas eu acho que tudo bem, porque a adolescência é época de experiências e de Mas gera traumas, conhecimento, né? Sim. Mas gera traumas, dependendo do que acontece, como as dinâmicas se dão ali naquele período. Eu, por ter essa precocidade, né, eu já era bem meio resolvido, então eu sofri de paixão. Chorava, gente. Travesseiro, deitado chorando, pensando no menino que não me dava bola. Caramba. Eu tinha uma foto dele, eu lembro na época. Hoje você tem print no celular. Naquela época eu tinha uma foto dele. Nossa, tão lindo ele. Eu nunca mais vi. Sei de notícias, soube recentemente, mas nunca mais vi. Então, na adolescência foi isso, foi essa descoberta, né? Certo. Descobrir o amor, né? Que, gente, não é legal no primeiro. Não, pelo menos pra mim não foi. Tô falando da minha experiência. Sofri demais, né? Depois eu carreguei esse sofrimento por quê? Eu pensei o seguinte, a gente não tinha com quem falar. Sim, isso era... Não vou chegar na minha mãe e falar assim, mãe, tô apaixonado pelo menino, o que eu faço? Eu não tinha minha mãe pra fazer isso, eu não tinha meus irmãos pra fazer isso, eu não tinha meu pai, eu tinha meus amigos. Que na época me apoiaram muito, de verdade. Então a gente construía esses grupos de amigos, e é isso que acontece com todo adolescente, mas pra gente era mais significativo ainda, porque era o nosso porto seguro. E você se identificava, né? Sim. Você encontrar com um outro LGBT e você entender que, poxa, trocar ideia, trocar experiências, eu acho que é algo... Eu acho legal também. Pra época, né? E não era só por ser outro LGBT também, tinha heterossexual no grupinho, né? E você estar se sentindo pertencente àquele grupo. Tinha um heterossexual, tinha um gay também, tinha uma lésbica de repente, e estava tudo bem, era maravilhoso. Nossa. Só que você saía tudo bem às vezes por medo de chegar em casa, né? Que aconteceu muitas vezes comigo. E como é que foi? A sua família, ela foi... Como é composta a sua família? Conta pra gente. Hoje, eu moro só com minha mãe, mas eu já morei com minha mãe e com os meus 2 irmãos. Eu saí mesmo, eu assumi, eu falei, sou gay em 2015, né? Já morava só eu e ela. Sério. Então, foi horrível, porque ela não entendia e tal, e minha mãe é uma senhora de 75 anos hoje, mas aconteceram coisas maravilhosas nesse meio tempo. Caramba. Então, assim, hoje eu já converso com ela sobre meu namorado, já converso com ela sobre meu relacionamento, então, gente, há sim um lugar onde você pode ter esse relacionamento com sua família, né? Mas precisa ser de compreensão mútua, tanto você entender do lado da sua mãe, do seu pai, da sua família, quanto a sua família também te entender. Então hoje eu vivo com a minha mãe é separada, eu já era uma família meio disfuncional, né? Tive muito problema assim durante a adolescência, quase saindo da infância indo para a adolescência e da adolescência para a vida adulta, né? Não teve muito problema assim, mas hoje está muito mais tranquilo, muito mais confortável. Eu uso muito o termo confortável, porque eu acho que ele engloba muita coisa, não é só conforto de se sentir confortável, mas é de pertencer de maneira confortável, é de ser de maneira confortável, e tudo isso, sabe? Até no trabalho eu digo que eu tenho que sentir que é confortável para seguir em frente. Ah, legal. Zé, eu queria que você me contasse como é que está sendo a sua experiência na vida adulta, como sendo um LGBT. Olha, e agora com essa questão da internet, né? Porque a gente saímos dos anos 90 sim, e migramos para o mundo da digital. internet. Isso. Como é que está sendo essa experiência para você? É meio louco também, né? Porque primeiro que a gente não foi preparado para a internet. Nós não recebemos educação para a internet. Então a internet veio terra de ninguém, né? Hoje em dia a gente sabe como é que funciona assim. Segundo que eu faço da internet uma ferramenta para mim. Eu uso a internet para espalhar o meu conhecimento de tricô à máquina e também, eventualmente, as minhas revoltas, as minhas indignações, etc. A gente vivia, até há pouco tempo atrás, uma situação onde existia o preconceito, estava vindo à tona essa questão de homofobia e tal, não sei o quê. De repente aconteceu um negócio em 2018 e aí tudo veio
ladeira abaixo, né? Porque os discursos homofóbicos foram validados. Sim. Os discursos negacionistas e assim por diante. Então, a gente vive uma sociedade de validação de discursos. Então, a gente precisa ter tem uma música do Caetano Veloso que fala assim: enquanto os homens exercem seus poderes, né? E uma série de outras coisas, ele diz assim: até quando nós vamos, as Américas serão incompetentes em querer ridículos tiranos. E essa música é da década de 70, tipo, ou 60, não sei, mas está ali naquele meio, né, do período militar e tal, e a gente está vendo essa música sendo validada hoje. Infelizmente, porque o discurso homofóbico, os negacionistas, está sendo validado também. E é engraçado como tudo isso voltou a surgir, né? Sim. Cara, a gente chegou até um ponto de entendimento entre as questões LGBTs, a gente estava caminhando e aí, de repente, a partir de 2018, a gente vê tudo isso sendo derrubado. Na verdade, assim, não digo sendo derrubado, porque a gente ainda está aqui, né? Mas eu digo sendo silenciado. Sim. De várias maneiras, né? De várias maneiras na internet a gente vem sendo silenciado. E aí eu acho que é daí que parte uma vivência nossa de não deixar esse discurso ser silenciado. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar a internet, vamos usar os projetos sociais, vamos usar todas as ferramentas que a gente pode usar para garantir que a gente não seja silenciado enquanto comunidade, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos. Para isso que a gente está aqui Exato. Hoje fazendo essa entrevista e tentando levar um pouco para vocês, através de um bate-papo descompromissado, essas experiências, Sim. sabe? E são coisas reais, são coisas que aconteceram. A transição, né, da internet, trazendo mais um pouquinho sobre isso, levantando mais esse tema, a transição para nós foi um ganho, foi uma coisa muito boa. Teve o lado ruim, tem o lado ruim até hoje, mas foi uma coisa muito boa para a gente conseguir se afirmar. De repente ali, se eu tivesse que ir na década de 90 procurar uma lei porque uma pessoa me ofendeu, eu tinha que procurar um livro. Nossa, era muito... E hoje você vai no Google, você fala, lei tal, não sei o que lá, e você se defende. Mesmo que verbalmente, mesmo que na própria internet, você tem como silenciar o discurso negativo. Você consegue encontrar um respaldo ali, né? Eu acho que isso Exato. é importante. Você também consegue apoio, né? A internet é muito importante para isso. Respaldo, inclusive, que eu estou falando aqui, de silenciar o discurso que te agride, não é censura, tá? Ele pode exercer o direito de opinião dele, mas desde que ele não me agrida. Isso é muito importante. Aí a gente não pode se silenciar diante das agressões. A gente tem que bater de frente com isso, né? Para não deixar morrer. Né? Não deixar morrer todo esse movimento que, poxa, a gente já está sem o nosso, eu acho, pelo menos um dos marcos nossos, há 2 anos, que é parado. Né? Eu acho isso, poxa, a primeira parada que eu fui, gente, foi emocionante, vocês não têm ideia. Né? Quem que hoje fala tem emoção de ir na parada? Que é da atualidade, assim, que é o gay de 20 anos de idade hoje, né? Esses caras nasceram com a parada acontecendo, a gente viu surgir. E por que a gente vai deixar morrer, deixar essa cambada de gente escrota silenciar o nosso discurso? Não pode. Sim, a gente aqui, conquistou, né? Isso com muita dificuldade, muito suor. Então eu acho que tudo isso tem que ser utilizado pela comunidade com um foco em comunicar e comunicar bem, para que a mensagem chegue corretamente na pessoa, não tenha telefone sem fio no meio. Sim. Porque a gente vive também a sociedade do telefone sem fio, né? Que eu vi no Instagram, vi no WhatsApp, vi não sei aonde, vou ter que falar todas agora, né? Facebook, YouTube e tal. E aí eu lanço isso para o mundo como verdade. Gente, o que está na internet não necessariamente é verdade. As pessoas elas precisam prestar muita atenção da onde elas tiram esse tipo de informação, né? Eu acho que a partir para quem não sabe, acho que é a partir daí que começa a surgir as fake news, né? Elas são feitas ali, né? Elas nascem ali, nesse ambiente de grupo de WhatsApp. E aí as pessoas que já são homofóbicas, elas colocam um pouco mais de tempero em cima e fortifica isso e espalha de uma maneira que acaba sendo prejudicial pra gente, né? Uma coisa importante de comparar os dias de hoje para a década de 80, década de 90, principalmente, que foi quando deu o boom, né, do HIV no mundo, já vinha dado um boom já, né, mas já estava ainda, a epidemia estava rolando solta, acho que foi considerado de pandemia também na época, mas a gente vive a epidemia até hoje, né. Se, por exemplo, o que está acontecendo hoje fosse um vírus sexualmente transmissível, certeza que iam jogar nas costas dos gays.
como jogar um HIV. E a gente sabe hoje por números e estatísticas que não tem nada a ver com a sexualidade. Então, olha que loucura que a gente vivia. A gente, além de tudo, de ter o estigma de ser LGBT, a gente ainda tinha que conviver com o estigma de ter uma doença que era relacionada com LGBT. Com gay, no caso, né? Que é a doença dos gays. Né? A gente era recriminado por algo que a gente nem tinha. Falta de informação, né? É uma época em que a ciência ela trabalhava muito para buscar cura, para buscar tratamentos. Sim. E hoje praticamente a gente está vivendo a mesma época dos anos 90, porque as pessoas elas ignoram a questão da ciência. Científica, gente, é um absurdo. É um absurdo. Sim. O que a gente tem que inflamar hoje, eu acho que servir como provocação também, esse bate-papo aqui é uma provocação, eu acho. Primeiro, gente, vamos entender a consciência de classe de uma vez por todas, né? Vamos se colocar como pessoas conscientes da sua classe. Rita Von Hunt tá aí, a palavra de Rita Von Hunt tá aí no canal Tempero Drag, mais uma vez indicando aqui, para que a gente consiga ter essa percepção, né? E a gente consiga prescrever para as nossas vidas coisas boas. Não lutas, não embate sempre a vida inteira. Se precisar lutar, a gente luta até a hora que der, até a hora que resolver. Mas que bom que seria se a gente pudesse também estar vivendo de maneira plena, né? Assim como todas as outras pessoas vivem de maneira plena a sua vida, né? Sem dedo, sem julgamento, sem nada, sem realizações. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse bate-papo foi feito para que vocês pudessem obter um pouco mais de informação a respeito dos LGBTs. Eu trouxe o Zé do canal do Zé e eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Zé e seguissem o Zé, que é muito importante. Só fazer uma observação aqui, é canal Tricotando com o Zé. Isso, gente. É que a gente se conhece e tal, então eu entendo isso, mas canal Tricotando com o Zé no YouTube, José.Lancelotti, depois eu te mando direitinho, né? Sim. Tem o meu Instagram também, no Instagram não falo tanto sobre tricô à máquina, falo um pouquinho sobre política, e tenho evitado um pouco porque é um terreno meio árido demais, né? Nessa época sim. E aí lá no canal, se vocês se inscreverem, é óbvio, eu vou agradecer muito, curtam os vídeos, comentem também. E é isso. Isso. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Marcos, de verdade. Obrigado pela oportunidade de poder colocar um pouco do meu ponto de vista aí daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que a gente vive no nosso dia a dia desde lá dos anos 90. Mas foi maravilhoso, mesmo assim, teve coisa muito boa também nos anos 90, viu? Sim. Obrigadão mais uma vez. Mas é isso. Muito obrigado e a gente se despede por aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Estúdio Galpão, ativem o sininho, porque logo nós teremos mais novidades para vocês. E óbvio, deixa seu comentário nesse vídeo aqui também. Então é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.